Olá, pessoal. Bem-vindos ao 30º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Tivemos, então, as eleições municipais em segundo turno, que não fizeram nada mais do que aprofundar as tendências já verificadas no primeiro turno. Não é? Então, foi uma eleição com 32,5% de não voto. Isso é relevante, né? Não voto é a abstenção, o nulo e o branco. Foi uma eleição em que o não voto ganhou, em alguns lugares, dos candidatos eleitos. Foi uma eleição na qual o PT disputou em 7 cidades e perdeu em todas elas. Não é? Foi uma eleição que marcou o aniquilamento eleitoral do PT. Não é? O PT virou um partido, como nós já havíamos percebido, da segunda divisão, vamos dizer assim. E é curioso que o PT foi um partido que se esmerou na tática de usar as eleições contra a democracia. O que é isso? É ganhar as eleições para, a partir do governo, ir tomando o poder, ir acumulando forças, aparelhando o Estado, degenerando as instituições, até dar promover um estrangulamento no regime democrático e a sua autocratização, como aconteceu em outros países em que o projeto populista foi aplicado, como é o caso dos países ditos bolivarianos. Mas o que é curioso é que, embora tenha se especializado como ninguém nesse tipo de estratégia, não é? Que é a via eleitoral para a tomada do poder, e não a via eleitoral como um mecanismo normal da democracia. Não é? O PT não é um player válido da democracia, e isso é difícil entender, não é? Porque ele concorre a eleições e as pessoas confundem eleições com democracia, então dizem, não, e tal, é um player válido. Não é um player válido, porque ele usava as eleições para um objetivo antidemocrático. Bom, o fato é que, apesar disso tudo, o PT perdeu fragorosamente as eleições. E, ao que tudo indica, essa derrota vai subir a cabeça. Né? Foi uma derrota de pirro, se é que a gente pode fazer essa brincadeira. Né? O PT vai se tornar mais irracível, vai se tornar menos confiável. Em suma, ao invés de tentar se emendar, o que o PT vai fazer é se aprofundar para virar o Reino Unido de Rio Branco e Araraquara. Não é? E é uma coisa ridícula, mas é o que está se delineando. Então, não há uma lição a ser aprendida pelo PT com o resultado eleitoral, porque o PT é uma organização incapaz de aprender. O que há é uma lição que alguns petistas individualmente vão tirar. Os que, por exemplo, têm ambições de fazer carreira política formal, na democracia burguesa, na democracia representativa, esses vão, aos poucos, sair do PT. É o que eu chamei de a desinvasão de Roma pelos novos bárbaros, não é? Em vez de ir ocupando, eles vão desocupando o PT, vão passando para outras siglas, alguns para siglas aliadas, outros para outras siglas que hoje são opostas ou se opõem politicamente ao PT. É um resultado muito significativo para, perdão, é um resultado muito significativo para a democracia brasileira, esse. Não é? Ele nos salva de um processo que seria perigosíssimo, né? Como nós estamos assistindo na Venezuela. Embora o Brasil não seja a Venezuela, e aqui provavelmente nunca
fosse acontecer o que está acontecendo lá, mas é um perigo que foi evitado quando o eleitor disse: não aceito a narrativa petista e a narrativa da esquerda em geral. Não foi só o PT, né? O PSOL também foi derrotado em todos os lugares em que disputou, até em Belém, onde ele tinha chance de ganhar, e no Rio de Janeiro, que só um maluco achava que o Freixo podia levar a eleição, não levou também, né? E em outras cidades. E o partido Rede, ou a falsa rede da Marina, também teve um resultado muito ruim. Em termos de coeficiente de aproveitamento eleitoral, número de candidatos versus eleitos, ou dividido por eleitos, foi, parece, o pior resultado de todos os 30 partidos, ou pouco mais que nós temos, o resultado da rede da Marina. Então, qual foi o recado em termos de conteúdo do eleitor? Olha, nós não achamos que o governo é ilegítimo, nós não achamos que os partidos que estão na base do governo sejam ilegítimos, tanto é assim que, se fosse ver quem saiu mais beneficiado do pleito no segundo turno, e no primeiro também, foi o PSDB, não é? E quem saiu pior foi o PT, não é? Foi o pior resultado de todos os partidos, considerando o que ele tinha e o que ele tem agora. E os eleitores não aceitaram também essa história de que o impeachment foi golpe, e essa palavra de ordem do fora Temer, não é? Ou seja, fica difícil agora dizer que houve um golpe no Brasil e que a população está sendo dominada por alguns ditadores, porque a população foi às urnas e não avalizou essa interpretação e não conectou essas narrativas, né, essas falsas narrativas petistas. Bom, o fato é que isso não salvou o mundo. Isso apenas nos salvou temporariamente do perigo autocratizante que seria a permanência do PT tentando transformar a transição, o atual governo de transição, num governo caótico para voltar em 2018. A ideia de 2018 praticamente está descartada. É claro que em política pode acontecer tudo e tal, não se pode fazer previsões, não é? No Brasil, não é que o futuro seja incerto, até o passado é incerto, né? E o Brasil, como dizia o Milor, tem um grande passado pela frente, né? Mas, cá entre nós, a vitória de Lula em 2018 ou de qualquer outro ficou muito difícil, sobretudo porque não tem liderança, não é? E Lula está numa situação periclitante, não é? Com medo de ser preso a cada momento, não é? Então, esse foi o resultado eleitoral. Mas eu digo que isso não foi a salvação do mundo nem do Brasil, porque as elites políticas tradicionais, as verdadeiras elites que governaram com o PT, que deram a base congressual para o PT governar e que agora estão no governo, são a base do governo Michel Temer, elas continuam conspirando contra a Operação Lava Jato, contra a democratização dos nossos procedimentos políticos e tal, ficam tentando falar que estão apavoradas porque a delação de Marcelo Odebrecht promete entregar a todo mundo que recebeu dinheiro de campanha, fazendo aquela confusão entre quem recebeu dinheiro de campanha de origem legal, quem recebeu dinheiro de campanha de origem ilegal e quem assaltou o Estado. São coisas distintas, não é? Mas a delação da Odebrecht, não só do Marcelo, mas de cerca de 50 funcionários da Odebrecht, vão tentar apostar nessa confusão. E os jornalistas, os analistas políticos também não conseguem fazer a distinção entre essas diferentes corrupções. Ficam comparando assim pelo volume do dinheiro que foi roubado, quando a questão não é essa, a questão é a natureza. Para quê, por quê que o PT praticou esse tipo de corrupção inédita que ele praticou, além de praticar também a corrupção tradicional.
foi para financiar um esquema de poder cujo objetivo era subverter a democracia. Isso não tem nem comparação com o assalto do Silvinho Mão Leve, batedor de carteira da esquina, e nem com a corrupção de um Berlusconi, e nem com a corrupção de um José Sócrates, e nem com a corrupção de um Cunha. Não é? Ao que se saiba, Cunha não usou os frutos da corrupção para financiar ditaduras mundo afora, na África, na América Latina. Não usou o dinheiro da corrupção para bancar campanhas de proto-ditadores, como a campanha Chaves, como fez o PT. Não é? Então, são coisas muito diferentes, não é? E que são confundidas porque há uma cultura moralista na sociedade, não é? E não há interesse dos analistas de fazer essa distinção, não é? Às vezes não há inteligência para fazer essa distinção, infelizmente. Bom, mas a questão praticamente é a seguinte: qual é o perigo maior agora diante dessa atuação para se manter do velho sistema político? O perigo é começar a dizer que as eleições, todas as transformações que nós tivemos, não é? A partir das movimentações de rua que nós tivemos em 2015 e 2016, já cumpriram o seu papel. E que agora elas têm que passar o bastão para as instituições. E que as instituições estão funcionando. As instituições estarem funcionando não é uma solução, é um problema. Porque se elas começam a funcionar sem a pressão social, ambiental das ruas, elas vão funcionar de maneira a se manter e a manter um velho sistema político que apodreceu. Isso é que é o problema. Então, quando alguém fala as instituições estão funcionando, né, nós devemos botar a mão na carteira. Né? Elas estão funcionando, então elas só há uma chance delas funcionarem a favor da democracia. É se elas funcionarem sob a pressão da cidadania. Se elas funcionarem a partir da sua própria dinâmica e da sua lógica tradicional, nós estamos perdidos. Né? Isso muitos caras não querem entender, porque eles acham que a democracia representativa que nós temos, essa democracia dos modernos, já é o máximo possível de ser conquistado. Então tem que defender esse sistema representativo do modo como ele está organizado e funciona contra qualquer coisa que possa ameaçá-lo, porque senão nós vamos perder a democracia. Acontece que não é assim que funciona. Existe uma sociedade que se democratiza e que não cabe dentro do Estado nem do Estado de Direito, não é? Então eu querer encaixar o processo de democratização a marteladas dentro do velho Estado de Direito é um problema gravíssimo, não é? Porque eu vou subordinar a política aos intérpretes das leis. Não é? Se o império da lei significa que não há império de um soberano, de um ser humano que impera sobre os demais. Não significa que os cidadãos estejam no império e que sejam súditos do Estado. Cidadãos não são súditos. E, portanto, as interpretações da lei ou das leis, elas são permeáveis pela política, não é? Elas não são sentenças evidentes por si mesmas. Do contrário, não precisaria haver tribunal constitucional, que no nosso caso é o Supremo Tribunal Federal. Do contrário, todas as decisões no Supremo Tribunal Federal seriam decisões por unanimidade, não é? Mas não são, às vezes, 6-5 para dizer se uma coisa, se uma proposta, se uma lei é constitucional ou não. Então, isso é uma conversa mole, legalista, conservadora, de quem tem medo da democracia. O legalismo é alguma coisa que se volta contra a democracia. É um perigo para a democracia, não é o reino da lei, de que todo mundo tem que obedecer à lei, é o contrário. E há muita gente influente, inclusive chamados formadores de opinião, que enveredaram para o legalismo e estão abrindo cruzadas contra a Lava Jato,
contra os procuradores da Força Tarefa, contra o juiz Sérgio Moro e outros juízes, não é, como Valisney, sob o argumento de que eles violaram a lei, não é? Ora, quem é o intérprete da lei? Não é? Não há um intérprete divino da lei. E a democracia é o regime que não pode ficar subordinado ao cumprimento da lei pretérita. É o regime que permite que democraticamente você faça novas leis continuamente. Esse é o processo de democratização. É o processo de ir mudando continuamente as leis, não é? A partir do ambiente, do clima, da interação propriamente democrática. Então, nós vamos ter muitos problemas ainda pela frente. O PT, embora derrotado, vai se tornar mais combativo. Muita gente vai abandonar o PT, ele vai ficar pequeno, igual um PCdoB. É um partido pequeno hoje, né? Em termos de representação no Estado. Muito enraizado na sociedade. Né? Então vai começar a dizer assim: nós perdemos nos votos, mas podemos ocupar as escolas. Né? Então, essa ideia de, né, nós perdemos nos votos, mas podemos ganhar na marra, não é? Isso e aquilo. Então, isso vai ser lamentável, mas infelizmente isso vai continuar. Quer dizer, nós vamos ter um PT menor, menos importante no Estado, mas mais aguerrido a partir dos bunkers que ele vai manter nas universidades, nos chamados movimentos sociais, nas ONGs, em suma. Então, isso vai ser uma fonte permanente de tensão que vai perturbar a tranquilidade democrática e a paz, né, democrática. Isso por um lado. Por outro lado, nós vamos ter as tentativas do velho sistema político de sobreviver como está a qualquer custo. Não é? E esse sistema é majoritário no governo. Esse é que é o problema. Essas pessoas que vão fazer isso, elas não são minoria no governo, elas são maioria no governo. Então, se o vento da mudança, que começou no Brasil, conseguiu o impeachment, das ruas foi para o parlamento, venceu no parlamento, do parlamento foi para as urnas, venceu nas urnas. Mas se a origem desse vento, que foi a sociedade, não se manifestar, ou seja, se esse vento não continuar a soprar, nós não temos muitas chances de concluir a transição democrática do atual governo, que é a transição pós-PT. Aí não se sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Um grande abraço e até a próxima semana.